Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, onde a gente vai tratar de um assunto muito importante. Vocês que já estão me acompanhando através das minhas redes sociais, a gente vai falar sobre uma síndrome que tem atingido muitas pessoas, principalmente nesse tempo de quarentena. Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Eu creio que a gente tem procurado muito nesses dias tão difíceis é paz, né? Paz, tranquilidade. Gente, eu me atrasei um pouco, porque só Jesus hoje, porque, né, sabe? Uma correria, dia de faxina, porque sexta-feira, né? Daí os filhos estão em casa, né? A criança chama mãe o dia inteiro. Eu não sei se alguém está se identificando comigo, não é verdade? Ou só eu que estou vivendo isso, mas eu creio que não, né? Então a gente estava pensando, falei, sabe, vamos cantar uma canção antes de chamar o nosso convidado de hoje. E eu pensei na música Paulo e Silas, porque esses dois homens de Deus tinham tudo para murmurar, para reclamar, para se estressar, para abandonar a sua fé. Na verdade, estavam numa prisão, estavam condenados, humilhados, chicoteados, longe da família, realmente aprisionados. Nós estamos guardados por Deus, mas eles estavam aprisionados. Então eu vou contar essa história através dessa canção. Vamos lá? Quem lembra dessa canção? Canta comigo aí na sua casa. Jesus te ama, viu? Chama os seus amigos para participarem com a gente. Escuta. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Deus Altíssimo, sem reclamar. As cadeias não puderam escalar. Mesmo aprisionados, acorrentados, ouviam cantar. De repente o terremoto acontece. As cadeias vão se abrindo, as correntes vão caindo pelo chão. O louvor, quando sai do coração, Deus responde e estende a mão. O louvor é a chave da vitória. É cantando que Deus abre a porta. Quando você
Deus é contigo. Ele é maior do que os gigantes, do que as lutas, do que as prisões, do que os medos, a ansiedade e tudo mais. Bom, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Convido o pessoal, tem um aviãozinho, chama eles para essa live porque a gente vai esclarecer muitas dúvidas. Nós vamos chamar, eu não sei se o doutor José Fernandes está aí. Vamos lá, Sabrina vai me ajudar aqui. Manda um oi para mim e eu vou te chamar, tá bom? Vou chamar e você vai entrar. Olá, meu Olá! querido! Tudo bem, meu amigo? Muito nervoso, né? Só Jesus, Ai, meu Deus. querido, que bom. Obrigada, primeiramente, por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, vai abençoar muitas vidas. Eu conheço o José Fernandes há muitos anos, e eu vou dizer como foi o nosso primeiro encontro, antes de mais nada. Como é o nome da cidade que nós estávamos? Foi Purilândia, né? A primeira foi Laje do Muriaé. Laje do Muriaé. Foi aquele que você levou a coleção? Não, foi Purilândia. Não, aí foi Purilândia. Purilândia. Então, o José Fernandes, doutor José Fernandes, ele tem uma coleção gigante dos meus álbuns, CDs. Ele guarda tudo num baú lindo, que parece mais um tesouro, viu? E ele levou todo o acervo dele. Olha, ele tinha, para falar a verdade, mais novidades do que eu. Porque às vezes a gravadora faz coletânea com outro cantor e com outro grupo e tudo. E ele tinha todas as coletâneas. Eu nem sabia, tinha coisa que eu nem sabia, mas ele já tinha. Então marcou a minha vida. Isso, claro, muitas pessoas levaram álbuns para autografar e tudo, mas aquele capricho, aquele amor, né, pelo meu ministério, pela minha vida. Você me conquistou à primeira vista. Eu fiquei E eu muito fiquei ali super nervoso. obrigada. Obrigada pela amizade. Obrigada por ser esse médico incrível. Quando eu preciso de ajuda, eu corro para você. Você sempre me socorre. Então, é muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Por que você escolheu falar sobre esse tema? O tema de hoje. Ô, Mel, tá mascando um pouco. Será que é a minha internet ou a sua? Tá travando você aí? Tá Eu dando uma ouvi mascadinha. bem. Tá travando muito a minha aí? Pessoal, me diga se vocês Oi? estão bem, se tá tudo bem. Manda mensagem aí para mim, para ver se sabe está controlando lá. E se vocês tiverem alguma pergunta para o nosso querido Neuro, essa tá travando para você aí? Agora parou de travar. Ficou bom? Você está me ouvindo bem? Sim, direitinho. Então tá. Então, Falar sobre síndrome de burnout. burnout. Olha, esse nome é chique, né? Burn é que queima até o fim. E, você vai explicar, vai. Você que é o Neuro. Conta pra gente. Vamos lá. Depois que aconteceu essa questão da pandemia, nos primeiros 30 dias, todo mundo estava vendo, era uma surpresa, né? A gente não sabia o que ia acontecer e tal. Só que eu comecei a receber muitos pacientes, idosos principalmente, mas muitas pessoas que estavam trabalhando em home office, começando a ter síndrome do pânico, com medo de morrer com falta de ar, pessoas que começaram a evoluir com depressão, com ansiedade. E isso começou a chamar a minha atenção. E eu tenho visto, igual essa semana, geralmente os meus pacientes 50% psiquiatria, 50% neurologia. Mas eu só tenho atendido psiquiatria ultimamente. Então, eu vejo que está aumentando demais o índice de pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que estão tendo que equilibrar o trabalho dentro de casa, o trabalho como mãe, o trabalho como pai, o trabalho como dona de casa e ainda o trabalho do casamento. Então, são várias funções e isso vai esgotando. Home office.
homeschooling, quer dizer, as crianças estão estudando em casa, então a gente tem que ser professora de todas as matérias, tudo que é, né, os trabalhos, enfim, o trabalho secular que a gente está fazendo em casa, muitas vezes pela internet, realmente é um grande desafio. Então, as pessoas estão surtando. Seria isso, doutor José? Sim, sim, sim. Nessa questão que você falou, não precisa de chamar de doutor não, Mel, por Tá. favor. Eu estou aqui também como um admirador seu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado mesmo. Eu ia te convidar, falei, ai, mas eu estou com vergonha e tal. Aí você veio com o convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Oi? Eu que agradeço a você. Você é uma benção. Então, aí essa síndrome de burnout, esse termo ele começou a ser aventado na época 1974. Tinha um analista, um psicólogo, que ele fazia um trabalho voluntário em Nova York. Aí ele, por se entregar muito ao trabalho, se dedicar muito ao trabalho, ele começou a desenvolver estresse, ele começou a ficar ansioso, sofrer por antecipação, ele começou a ficar meio assim, sem aquela empatia pelo trabalho. Ele ia automaticamente, mas não sentia prazer. Então ele teve um link, ele pensou assim, cara, isso que eu estou sentindo não tem na classificação internacional das doenças. Então ele partiu para investigar isso. Foi aí que surgiu a expressão true burnout, que aí virou síndrome de burnout, que seria a queima do combustível que nos faz viver, sobreviver, trabalhar, só que o esgotamento físico e mental por esse trabalho faz com que eu adoeça, né? Aí que surgiu todo esse processo do nome síndrome de burnout. Entendi. Tem tratamento para isso, José Tem, Fernando? tem sim. Primeiro, quando o paciente chega no consultório, a gente avalia a questão da personalidade dele, porque existe um tripé, uma tríade que sustenta essa síndrome de burnout, que seria essa queda da energia, essa queda da energia, essa exaustão gera uma falta de empatia pelo trabalho e diminui a produtividade. Só que essas pessoas geralmente são pessoas egoístas, é um exemplo, tá? São pessoas egoístas, centralizadoras, que não costumam descentralizar funções porque elas são muito inseguras. Então, automaticamente, a gente tem que encaminhar para o psicólogo para tratar a personalidade da pessoa, tratar todo esse jogo, essa insegurança e também, em determinados casos, quando a pessoa desenvolve sintomas de depressão, de ansiedade, a gente entra com a medicação. Porém, pode ser feita atividade física, existem inúmeras maneiras. Só que acontece o seguinte, nesse momento de pandemia, como se faz atividade física? A pessoa está trabalhando, está vivendo, está morando dentro de casa e ainda tem que fazer atividade física dentro de casa. Bota a internet e vai fazendo coreografia lá, vai malhando abdominal, zumba, jump. Eu estou fazendo isso, gente, na varanda, eu pego o solzinho na varanda, né? A gente não pode, tem que pegar sol, tem que caminhar. Às vezes eu fico caminhando na sala para lá e para cá. Ai, meu Deus. E patins, sai andando, eu tiro os tapetes, ela sai andando pela casa com os patins e tudo, e enfim, a gente vai se exercitando como pode, né? Faz a faxina, lava o banheiro, né? Cuida da casa, também já é um exercício, né? Mas essa síndrome, você acha que se a pessoa tirar um período de férias, ajuda? Porque se ela tem exaustão emocional, psicológica, pensando que não tem mais nada, não tem mais vontade de trabalhar, se ela tirar-se férias, ajuda a dar uma pensada, tipo, hoje eu não vou fazer nada? Então, existe uma característica dessas pessoas que geralmente têm um gatilho para desenvolver o burnout, que eles costumam ser o primeiro a chegar no trabalho, o último a sair e nunca tiram férias. Tipo, workaholic. Eles costumam levar trabalho para casa. Eu fico pensando assim, porque os principais profissionais que desenvolvem síndrome de burnout são os profissionais da saúde.
Mas os cantores também devem desenvolver muito, porque não dormem legal, é aeroporto o tempo inteiro, ausência da família, não é uma coisa fácil, né? E essa questão de tirar férias é para zerar, né? O cronômetro e a pessoa recarregar energia e ter força para mais um período de trabalho. Essa questão das férias escolares serem em janeiro e julho, existe um propósito. Essa é a questão da didática, da pedagogia, foi um estudo que foi feito para poder padronizar esse tipo de férias. E no trabalho também, por lei, nós temos as férias, mas é uma coisa que é necessário para o nosso organismo. Entendi. Eu vou te confessar uma coisa. Os 2 últimos anos, eu trabalhei demais, demais, demais. Viajava muito e eu queria estar em casa, eu queria estar com a minha família, eu queria estar com a Isabela, mas muitos compromissos. E nesses 30 anos, eu não parei, nunca teve, tipo assim, um ano sabático, um ano que eu não trabalhasse. Nunca aconteceu isso. Acho que há muitos anos eu não tiro férias, porque mesmo quando eu viajo em férias, eu dou um jeito de atender a vida de alguma forma. Alguma igreja fora do Brasil acaba conciliando as duas coisas. Então, não é tipo um mês inteiro, 100%. Então, quando aconteceu tudo isso da pandemia, em que eu tive que ficar em casa, no início, eu vou te confessar que eu amei ficar em casa, não ter que viajar naquele momento, de poder assistir seriado na TV, de poder brincar e curtir Isabela, e dormir até mais tarde, e dormir tarde também, fazer meu horário aqui, que a gente foi se adaptando. E se não fosse assim, pelas perdas devido ao Covid, né, de tantas pessoas que nós perdemos, o fato de deixar casa trazer de volta para o lar, eu acho que depois que tudo isso passar, o planeta já não será mais. Você não acredita nisso? Porque muitas pessoas têm trabalhado em casa e perceber que o home office funciona. As escolas em casa também. Então, empresas que antigamente alugavam andar em prédio, salas carésimas, descobriram que os funcionários de casa têm que pagar vale transporte, comida, não tem trabalho para pagar. Há uma certa economia. Achei que isso também é algo bem interessante a gente repensar. Eu acho que o planeta está com uma chance de começar de novo, né? Os relacionamentos têm uma chance de começar de novo também, ou terminar, porque muita gente tem dificuldade, né? Porque antes foi no trabalho, agora tem que olhar no outro, olho no olho e dizer eu te amo. Se tiver bravo, eu te amo, entendeu? Eu tô aqui. Essa questão da pandemia, hein, Mel? Ai, ai. Essa questão da pandemia, os casais ou eles permanecem casados ou separam de vez. Todo mundo na mesma casa. Pois é isso mesmo, gente. É um novo tempo, a gente está se reinventando. E por incrível que pareça, eu tenho aproveitado esse tempo para estudar. Nós estamos gravando um álbum novo pela equipe, já colocamos em voz, já estamos na fase de mixagem, ouvindo os detalhes para masterizar. Coisas muito lindas. Eu tenho lido, eu tenho feito cursos pela internet, estou me cuidando. E quando eu saio, né, agora sair muito pouco, mas muito cuidado. E a gente está, né, fazendo as nossas lives, estando junto com amigos, pregando o evangelho na medida do possível. É isso aí. Mas é verdade que os problemas que já existiam antes da pandemia se tornaram mais evidentes depois. Então, quem tinha a depressão parece que aflora mais. Ô, Mel, o pessoal tá falando aí que tá travando. O pessoal tá travando a da Mel ou o meu? Fala aí, pessoal. Tá travando, outros falam que não.
Oi? Falando, gente, eu já pedi para todo mundo tirar o Wi-Fi aqui, para ficar. Eu tô Tá, no Wi-Fi. deixa eu tirar o Wi-Fi aqui rapidinho, Mel. Será que vai ficar melhor o 4G? O meu voltou. Como é que... Eu quero que vocês me ajudem. Se vocês estão ouvindo bem. Eu acho que eu tenho que chamar de novo. Não. O José Fernandes. Ah, sim. Deixa eu... Tem, não tem? Vou te chamar de novo, querido. Peraí. Vou chamar de novo, tá? Vou chamar você de novo. Pronto. Não pode participar, peraí. Acho que não Como está online. se não tivesse, não Não está online. online. O da Mel tá funcionando bem? O meu tá pessoal? bem? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Faz assim com o dedinho, ó, se vocês estiverem me ouvindo bem, tá? Deixa eu ver se ele tá online. Aí ele tá aqui. Ah, então vou chamar o José Fernandes. Pronto. É porque tem que ver que às vezes a internet do pessoal também não tá boa. É, A tem sua que tá ver boa. se a sua internet também tá legal, porque muitas lives nessa hora, né? Agora, pronto. Vocês Eu falam- acho que a gente está aqui na roça. Eu estou aqui na roça, aqui internet difícil, diferente. Tá, José Fernandes, fala pro pessoal aí. O que você perguntou mesmo? Tá, você tá em que lugar? Eu estou em Itaperuna, que é o noroeste do estado do Rio. Você tinha perguntado para mim, Mel, sobre essa questão, se as pessoas elas estão desenvolvendo agora ou se elas já tinham algo evoluindo. Só piorou. Né? Isso. É claro que do nada a pessoa não pode desenvolver um transtorno psiquiátrico, né? Isso é fato. As pessoas, às vezes, elas tinham um pouquinho de humor deprimido, um pouquinho de esgotamento, estavam levando a vida assim, sem cuidar muito da atividade física, não estava alimentando direito. Igual eu sou uma pessoa que eu tenho muita propensão a desenvolver síndrome de burnout. Eu acordo às 4 da manhã, eu durmo 11 horas da noite e assim eu vou levando, atendendo 20, 25 pessoas por dia e vamos caminhando. Então, ou seja, eu não tenho horário para almoçar, eu não tenho horário para jantar, então eu vou levando do jeito que dá. Então, isso pode fazer com que vai sugando energia, fazendo com que a pessoa fique menos efetiva no trabalho, menos enérgica, e aí a pessoa começa a desenvolver burnout. Mas sempre tem um transtorno de ansiedade ou um pânico que já estava por vir, Síndrome e a do- pandemia foi um gatilho. Oi? Síndrome do pânico. Oi? A pessoa que tem a síndrome do pânico, por exemplo. Uhum. Ela tinha síndrome do pânico antes, é isso que você quer saber? E quando ela... Como é que ela consegue tratar isso? Existe um tratamento só com remédio? O que você aconselha? Tá. A síndrome do pânico, geralmente, de fato, são pessoas que são extremamente ansiosas. Geralmente são diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada. Sofrem por antecipação, sempre estão apreensivas, preocupadas, estressadas e alteração no sono. E com o passar do tempo, ela pode desenvolver síndrome do pânico. Só que a síndrome do pânico é como se fosse um evento que acontece de 15 a 30 minutos, pode durar um pouquinho mais. É como se a pessoa tivesse um surto de ansiedade naquele momento. Então, Sim. como funciona o tratamento da pessoa com transtorno de pânico? Existe um tratamento de base, onde nós prescrevemos um antidepressivo de acordo com a pessoa. Então, gente, não pode comprar antidepressivo assim, de qualquer jeito, não. Cada pessoa tem um antidepressivo específico. Então, eu sei que a pessoa não tem depressão, mas nós utilizamos o antidepressivo como produtor de serotonina para estabilizar aquele paciente. Aí, em caso de crise, a gente passa uma outra medicação para tirar a pessoa da crise quando a pessoa tiver a crise. Só que com o passar do tempo,
desse tratamento para ansiedade, né? Com esse tratamento de base, com antidepressivo, a pessoa começa, as crises começam a ficar mais distantes e menos intensas. E vai chegar um ponto que a pessoa vai falar assim, caramba, não estou tendo mais crise já há 6 meses. Aí é o momento de começar a fazer o desmame da medicação, devagarzinho, tudo orientado por um médico, para a pessoa ficar sem medicação. E junto disso, se a pessoa tiver um pânico específico, um transtorno de ansiedade específica, tipo assim, andar de ônibus, andar de trem ou de avião, a pessoa tem que trabalhar isso no psicólogo, né? Se a pessoa desenvolver um transtorno pós-traumático, tem que trabalhar isso no psicólogo. Perguntar se a pessoa sofreu um assalto, né? Uhum. Ou um tipo de violência, ela tem insegurança para acha que todo mundo que vai se aproximar pode vir para ferida, ou ficou presa no elevador quando criança, né? Não aguenta entrar em lugares fechados. Tipo, sobe a escadaria, conheci uma pessoa que quando tinha que ir para o 7º andar, ela ia de escada, porque ela não ia entrar no elevador de jeito nenhum. Então, não é fácil. Esse excesso de ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro? Você diria que seria isso? A pessoa ansiosa muito no futuro e a depressiva muito no passado? Então, o transtorno de ansiedade, porque existe a doença e existe o sintoma da doença. O transtorno de ansiedade generalizada, ele tem como sintoma a preocupação com o futuro, a expectativa apreensiva com alguma coisa que não se sabe. Tá? No caso da depressão, a pessoa tem um sofrimento atual, porém, as coisas de antes, ou um trauma na infância, ou a quebra de vínculo familiar, o falecimento de alguém, aquilo vai acumulando. E a pessoa vive remotamente, né? Mas, porém, no presente. Mas a pessoa que tem depressão geralmente vem associado com transtorno de ansiedade. Isso é muito comum, porque Juntas, as duas coisas juntas. No entanto, que resumidamente, em relação à síndrome de burnout, a gente acredita que sejam sintomas de depressão com sintomas de ansiedade juntos no mesmo paciente. Só que a diferença é que esses sintomas são causados pelo trabalho excessivo, o desgaste, essa exaustão do trabalho. Entendi. Geralmente o burnout tem a ver com o trabalho também. Burnout só tem a ver com o trabalho. É o trabalho que causa a doença. Entendi. E tem alguma idade em que essa síndrome acontece mais? Tantos anos a tantos anos? Ou até um jovem pode sofrer? Não só um empresário já 50, 60 anos? Mas pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter a partir do momento que ela esteja efetuando o seu trabalho. Só que, por regra, a pessoa ela tem que desenvolver durante um tempo. Suponhamos, a pessoa acabou de entrar no trabalho com 18 anos, ela não vai desenvolver burnout. Mas ela tem um tempo para os sintomas acumularem, para o desgaste acontecer, para aquilo acontecer. Mas em qualquer faixa etária, começou a trabalhar, vai acontecer o burnout caso a pessoa não trabalhe a favor para retirada. Os alunos que estudam muito, porque querem passar no concurso, ou porque querem passar no Enem, no vestibular, alguma coisa assim. Esse excesso, esse cansaço mental, essa pressão, pode causar um tipo de burnout também, ou seria outro termo, outro nome? Então, não seria... ficar exausta, assim, horas e horas de madrugada, dia e noite, sem sair de casa, focada num concurso, enfim. Então, não seria burnout porque não é um trabalho, é estudo. Então, a pessoa... Na medicina, a gente, por ser um curso integral, a gente vê muito isso. O ano passado, 2019, nós tivemos vários estudos falando sobre suicídio em estudantes de medicina. E foi assim, muita coisa. Na nossa cidade aqui aconteceu, na cidade vizinha também aconteceu, e tem acontecido no Brasil e no mundo.
Os profissionais de saúde, hoje, eles são o alvo dos estudos dos transtornos psiquiátricos, porque muitos estão desenvolvendo sintomas, doenças psiquiátricas. Então, essa exaustão de muitas horas de estudo, de perder noite de sono, de demorar para dormir, acordar no meio da noite, essa irregularidade da vida, isso pode causar depressão, ansiedade, pânico. Porém, burnout é só no caso de causado pelo trabalho. Ótimo. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer também. Você está conseguindo ver as perguntas aí, José Fernandes? Que eu estou sem óculos. Diz as perguntas lá. Eu estou te vendo bem, não consigo ler. Eu estou tão nervoso que nem ver a pergunta, estou vendo, Mel. Pergunta aí? Tá travando? Oh, meu Deus. O meu tá travando, não sei. Da Sabrina tá travando. Eu tô te vendo bem, pessoal. Vamos levando, né? Vamos levando com muita calma. Muita calma. Ô, Mel, eu peguei uns dados para passar para a galera sobre suicídio pela Organização Mundial da Saúde. E olha o que eu encontrei de dado, isso é muito, muito importante. Suicídio, em setembro de 2019, foi feito um estudo onde uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio no planeta. É muita gente. É muita gente. Nem um minuto. É menos de um minuto. A pessoa... É muita coisa. Então, às vezes, nós não estamos dando a importância devida para essas doenças psiquiátricas. Olha só, o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte depois do acidente de trânsito. Olha que importante. 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano no planeta. É muita gente. Imagina 800 mil pessoas, é um bairro do Rio de Janeiro. Verdade. Né? Verdade. Mais do que uma guerra, né? Exatamente. E excesso de estresse pode causar doenças. Se o pessoal, sabe, está lendo uma pergunta aqui, que se o excesso de estresse pode causar doenças? Sim. Sim. O excesso de estresse já é sintoma de doença. O transtorno de ansiedade, ele vai desgastando a pessoa, que a pessoa tem medo do que pode acontecer, medo de sair de casa, medo de passar mal na rua, medo de de passar mal no trânsito. Então, esse estresse, esse desgaste é sintoma de doença, de transtorno de ansiedade. E essa nova geração, como você falou aí, nessa estatística, alarmante, os pais precisam ficar muito atentos, porque até crianças têm tentado suicídio, não é verdade, José Fernandes? Até crianças. Sim. Olha só, só a última informação dos dados que eu colhi. Em 2016, no Brasil, nós tivemos 13.500 suicídios. Isso é muita coisa. Você vê, o Covid já chegou a 20 e poucos mil pessoas, deu a taxa de suicídio, né, no Brasil. Então, se 2016 foram 13.500, hoje deve estar beirando os 20 mil pessoas de suicídio por ano no Brasil. É muito importante isso. Então, as pessoas precisam ficar alertas, atentos aos familiares, aos filhos, que às vezes ficam trancados dentro de um quarto, né, na internet, pessoas estranhas, enfim, uma expectativa muito grande de um padrão que a sociedade impõe sobre as pessoas, não é, José Fernandes? Sim. Um padrão de felicidade, um padrão de beleza, um padrão. As pessoas acham que a vida da pessoa é o que está no Instagram. É verdade. Mostra momentos isolados, instantâneos, né? Como o Instagram já fala. Mas é lógico que ninguém vai postar um momento ruim, né? Não vai postar um momento de briga, um momento de doença, vai postar um momento que está, de repente, numa viagem, num lazer. Então, a realidade é outra. E todo mundo tem a sua luta, não é? Não acha que porque o outro
trabalha numa televisão, ou canta, ou é pastor, ou é médico, que não tem as suas lutas de parentes doentes, porque o sol brilha para todos e a chuva também cai para todos. Então, a gente tem que estar preparado para as surpresas da vida. Esse Covid pegou todo mundo de surpresa. Com certeza. Ninguém estava preparado. Teve uma vez que eu vi um vídeo seu quando você lançou o penúltimo CD infantil, que é o Fazendo a Diferença, né? Que você deu uma entrevista sobre a Monster High. Não foi uma entrevista, foi uma pregação que você fez numa igreja e tal. Aquilo ali, naquela época, eu não sei se você ficou sabendo, as crianças estavam se mutilando, os adolescentes de 12, 13 anos estavam se mutilando e o pai e mãe não estavam descobrindo. Eu queria dar um recadinho para as mães, para os pais, é o seguinte: quando você vê seu filho, ele começou a andar de blusa de manga comprida, tá fazendo um sol danado e a pessoa tá de manga comprida, esconde sempre os braços, fica trancado dentro do quarto, pode ficar atento. Seu filho tá meio triste, meio com isolamento, não querendo conversar, não vai para a mesa do jantar, isso é preocupante. Porque às vezes seu filho está querendo dizer algo com as atitudes dele e você não está sabendo a gravidade do assunto. Muitos adolescentes tomam medicação dos avós que moram na mesma casa nessa questão de tentativa de suicídio. Acontece muito. Aí, quando você fez aquela apresentação, eu passei aquele vídeo para muitas mães que compravam Monster High para as crianças. Porque a criança acreditava que ela era um monstro, que ela era feia, porque as Monster High são bonequinhas muito feias, né? E acreditavam naquela insatisfação pessoal, naquela derrota pessoal, né? Exatamente. O que leva uma pessoa a se mutilar? Porque a gente às vezes está cozinhando, tem um corte no dedo, né? Dói pra caramba. Como é que a pessoa pode se cortar se é uma coisa que dói? Por que acontece isso? Me explica. O que os adolescentes falam com a gente é que a dor da depressão, ela é tão profunda, ela é tão intensa, é tão desesperador, porque quando acontece o primeiro episódio, caso índice na família de depressão, a família não sabe lidar muito com isso. Então, geralmente, fala, isso é coisa da sua cabeça, isso ocorre, esquece disso, menina, para de pensar nisso. Mas não dá o suporte psicológico e terapêutico para aquela criança, para aquele adolescente. Então, a dor daquela criança é tão intenso que eles falam no consultório que quando se cortam é para aliviar a dor da alma. Olha que intenso isso. As pessoas estão se cortando, ou seja, a dor física para aliviar a dor da alma. Assim... Tirar o foco da outra dor para uma... Uhum. Uma coisa que eu não aconselho os pais, fazerem quartos com suíte para adolescente. Que geralmente agora é moda, né? Os pais fazerem suíte, um quarto com banheiro, né? Para o adolescente. E o adolescente geralmente tranca a porta e fica ali dentro. Aí, no caso, você não consegue vigiar o que a pessoa está fazendo na internet. Eu recebi paciente que essa adolescente, ela estava sendo induzida por um grupo lá de Goiás ou Goiânia, e eles estavam falando para ela se cortar, e ela fazia exatamente o que o grupo falava com ela. Ela se cortava, e ela brigava com o namorado, porque o grupo falava isso com ela, e ela estava a ponto de suicídio, porque ela acreditava que a dor dela ia aliviar depois do suicídio. Mas tudo estava sendo induzido por esse grupo. E existem vários grupos assim no Brasil. Claro que quando eles são descobertos, desmonta essa quadrilha e aparece em outro lugar, né? Uhum. Isso é muito preocupante. Muito. Pais precisam ter a senha do celular dos filhos. Eu acho muito engraçado. Tudo que a Isabela posta vem para o meu celular. Né? Tudo. Ela tem os amiguinhos, as conversas, eu fico de olho em tudo. De vez em quando eu surpreendo ela. Eu falei, filha, que história é essa que eu li aqui? Ai, cuidado, porque eu estou de olho. E tem que estar mesmo. Né? Ter limite, tem que ter tempo para tudo, enfim. Não é fácil.
Não existe uma fórmula, né? Não existe. Mas existe amor, existe apoio, compreensão, né? Que a gente precisa estar junto, precisa ter perdão, precisa ter, né? Eu acho que é abraçar, né? Se identificar com a dor do outro e prosseguir. Quando a gente começa quando a dor do próximo, ele toca a nossa alma, aí a gente começa a entender o próximo, começa a entender o que ele está sentindo. Eu, como médico, quando eu me formei em 2011, eu achava que depressão e ansiedade era tipo assim, a pessoa falava os sintomas, eu passava a medicação específica e a pessoa ficava curada. Então, eu também pensava dessa forma mecânica. Mas teve uma época que a minha mãe adoeceu. Quando a minha mãe adoeceu, pela minha falta de empatia, e olha que eu sou um filho muito carinhoso com a minha mãe. Assim, nós somos muito ligados, a minha família é muito unida. O pessoal de italiano, né? É tudo muito grudado. E a minha mãe, ela adoeceu de uma forma que a gente quase perdeu ela. Porque ela perdeu 20 quilos, assim, 3 meses, 4 meses, entrou numa depressão muito profunda. Nós tínhamos uma lojinha na atividade, uma cidade vizinha, ela se endividou, já está tudo resolvido, mas foi um caos. Meu pai teve que sair da direção da igreja por causa disso. Então, quando tocou na minha mãe, eu sofri tanto, foi uma coisa tão importante para mim que eu comecei a ver o paciente de outra forma. Então, quando o paciente chega no consultório e fala para mim, tô triste, aí eu falo, não, me conta mais. Eu quero saber mais sobre a sua vida, o que você está sentindo, não me esconda nada. Aí a pessoa fala assim, doutor, eu tô falando demais. Eu falo assim, não, você tem que falar o que você acha necessário falar. E eu vou guiando a entrevista. Se não for assim, Mel, não tem como. A empatia é a principal coisa da medicina. É a principal característica, né? Que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Nunca vai ter um parente, nunca vai ter uma pessoa próxima passando por um momento difícil. Então, aí a gente julga, às vezes, critica, até a gente entender que a gente é humano. É verdade. A nossa humanidade. E eu acho que quando a gente descobre que nós temos o controle de tudo, aliás, nós temos o controle de muito pouco na nossa vida, né? A gente só pode... Ninguém muda ninguém, né, José Fernando? Eu não posso mudar meu pai, minha mãe, meu filho. Eu posso mudar a mim. Eu posso. Agora, talvez a minha mudança cause uma reação melhor e diferente no próximo, não é? Mas essa falta de controle é que traz essa ansiedade. Mas quando a gente descobre que existe um Deus que está no controle, então a gente pode buscar em Cristo o consolo, a esperança, não é? E a solução. Porque ele sabe, ele faz, ele pode. Faz uma pergunta, sabe? Como que ele lida com preconceito, né? Até mesmo dentro da igreja evangélica, com a psiquiatria, com a questão de tomar medicação. Como é que você lida com o preconceito através da psiquiatria que existe, às vezes, na igreja, na família, no trabalho? Existe preconceito? Muito preconceito. Olha só, primeiro, eu fui criado numa igreja evangélica e a gente sabe que crente acha que não adoece. Por ser servo de Deus, o cara não vai adoecer. As pessoas esquecem que são seres humanos. Tipo assim, acha que é super-homem, que Deus cura, liberta. Mas a pessoa, como ser humano, ele adoece. Se a pessoa pode ter uma gripe, por que ele não pode ter uma depressão? Certo? Então, o preconceito vem de muitos anos. Eu recebo, por eu ter feito neurologia, eu recebo pacientes que falam assim comigo, doutor, eu não fui no psiquiatra, eu vim ao neurologista, porque psiquiatra é médico de doido. Aí eu falo, então tá bom, beleza. É verdade? Psiquiatra é médico de doido? Não, isso não é. Não é verdade. É porque antigamente fazia essa conotação em relação aos hospícios, entendeu? Aos sanatórios. Mas hoje em dia a gente sabe
que os psiquiatras, eles estão muito evoluídos, a medicina mudou, está tudo diferente. Existe uma concepção que eles acham que o psiquiatra vai dopar o paciente e o neurologista não. Isso é mentira. Você acha que um médico com consciência, com trabalho, pensando no bem do paciente, ele vai querer dopar um paciente? Assim, só se o cara for muito louco, né? Ele quer passar o remédio para a pessoa ficar bem. E se a pessoa ficar bem, é melhor para ele, porque é nome para ele, né? Então, não existe... psiquiatra não é médico de doido, mas o preconceito existe muito, Mel. Dentro da igreja, entre os pacientes psiquiátricos, eu recebo muito... Eu já atendi prefeito, já atendi um deputado estadual, que ele veio ao meu consultório no domingo, porque ninguém podia saber que ele estava consultando. Olha só. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Deus capacita as pessoas para cuidarem das pessoas. E quando a pessoa é curada, ela pode curar também, né? Quando ela passa, quando ela vence, ela pode testemunhar em relação a isso. Qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Teve uma outra pergunta aqui que eu vou aproveitar, que ele perguntou se só o psiquiatra pode passar medicação. Há muito tempo atrás, há cento e poucos anos atrás, na época de Charcot, de Freud, existia a linha, a neurologia e a psiquiatria, elas andavam juntas, certo? Só que, quando Charcot migrou do interior da França e foi para o Hospital de Salpêtrière, que é em Paris, ele encontrou com Freud e foi ali que houve essa quebra da psiquiatria com a neurologia. Porém, as duas não conseguem viver solitariamente, isoladas, né? Aí, a psiquiatria, dentro da psiquiatria foi desenvolvido a psicologia. Então, como é que se define isso? A psicologia, ela vai fazer uma análise de tudo o que ocorreu na vida da pessoa, quais seriam os gatilhos do desenvolvimento daquela doença, como as coisas foram evoluindo até chegar naquele ponto que a pessoa adoeceu. Então, é um trabalho contínuo que dura assim, muitas sessões, não é em 6 meses que a pessoa vai curar 50 anos de vida, né? E já o psiquiatra, ele analisa os sintomas da pessoa. Eu tô triste, eu tô com insônia, tô com dificuldade de iniciar o sono, eu tô tendo crise de pânico, eu começo a tremer, eu tô com sudorese nas mãos. Então, esses sintomas é que o psiquiatra junta e forma a doença. Aí ele passa a medicação em cima desses sintomas. Já o psicólogo, ele vê o cotidiano do paciente, ele destrincha tudo o que aconteceu para chegar na doença atual. Muito bem. A pessoa perguntou se só o psiquiatra pode prescrever. Só o psiquiatra pode prescrever e o neurologista. No caso, o psicólogo é o acompanhamento psicológico daquele paciente em relação à doença atual dele. Entendi. Mais alguma pergunta aí, gente? Quanto tempo nós temos, sabe? Tem 9 minutos. Temos 9 minutos. Ok. Você quer falar mais alguma coisa que você considera importante nesse tempo, ou para toda a vida, algum conselho, uma palavra de esperança, alguma coisa que você possa dizer para as pessoas que estão conosco aqui nessa live? Difícil, né? Eu não esperava essa pergunta, não. Mas eu vou deixar... Algum caso que você teve, que você viu, alguma pessoa que você já tratou e que você viu que a pessoa venceu, superou. Você tem alguma história, sem falar, naturalmente que a gente não vai falar o nome, nem detalhes, você gostaria de compartilhar com a gente? Então, quando eu entrei na neurologia, que eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, no primeiro ambulatório, eu consultei um paciente que tinha Parkinson. E o Parkinson, ele tem uma característica que a pessoa fica todo travado, ele anda robotizado. Aí, alguns pacientes apresentam tremor, né? E ele estava alimentando
com a ajuda de outros profissionais que davam comida à família e tal. Quando ele voltou no ambulatório, assim, foi uma coisa que me emocionou demais, porque ele voltou e falou que ele estava comendo com as próprias mãos, ele estava segurando a colher. Então aquilo me encheu de tanto, aquilo me emocionou tanto, porque você dá qualidade de vida para ele. Então aquilo ali foi, nunca esqueci esse caso, porque aquilo ali foi o link para eu me apaixonar pela neurologia. E a gente, se não tiver esse brilho nos olhos, esse encontro, né? É igual a pessoa que é crente, tem um encontro com Jesus e a vida muda. E a medicina, a gente tem esses encontros. É um chamado. Você tem que se apaixonar e amar. Por que você escolheu a neurologia? Dentre tantas especialidades, tem algum motivo? Então, eu fazia seminário no Rio, no Seminário Batista do Sul. Eu fazia música sacra, eu era aluno da Estela Júnior. E eu passei a vida inteira querendo fazer música. Eu tinha formado de piano no Conservatório Brasileiro e tal. Aí, só que eu fui visitar os meus pais. Eu tô acabando confundindo com a medicina. É rapidinho. Eu fui visitar os meus pais e desisti da música, do nada. Eu queria ser artista igual a Cristina Mel, falava. Mas aí, eu entrei na medicina por um susto, me apaixonei pela medicina e quando eu fui decidir pela neurologia, eu estava desesperado, sem saber o que fazer. Porque quando a gente se dedica muito, graças a Deus, né, a gente quer um pouquinho de cada coisa. Aí é difícil de escolher. E um dia eu recebi uma informação que ia ter o vestibular de neurologia. O vestibular não, a prova para poder fazer neurologia. Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer essa prova aí. E eu passei, eram 11 vagas, eu passei e me apaixonei, né? Estou aí. Então, quantos anos de estudo? Eu fiz 6 anos de medicina, fiz 2 anos de neuro, estou fazendo psiquiatria, eu já fiz mais 2 anos de clínica médica, fiz 3 de mestrado. Estou aí. Há 14 anos, eu tô tentando contar aqui. Desde 2005. A gente não pode parar. É verdade. Né? Não tem como. A Isabela fala comigo, mãe, eu queria ser adulta para não ter que estudar. Eu falei, minha filha, eu vou te contar uma coisa. Eu estudo até hoje e aprender é muito bom. É muito bom mesmo. É muito. Ai, que delícia bater esse papo com você. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela sua dedicação, o amor que você tem à medicina, à neurologia, às pessoas. Que Deus possa te abençoar, te proteger. Muito obrigado por você ser tão especial, ser meu amigo. Você tem me ajudado muito, tem sido uma pessoa muito especial. E eu amo muito poder publicamente agradecer a Deus pela sua vida, tá? Muito obrigado, o pessoal todo que está com a gente. Vou aproveitar e avisar que dia 7/7 tem live. É muito importante a gente falar de Deus e levar esperança para as crianças. Num tempo em que elas estão em casa, enfim, vai ser muito legal. A gente vai cantar aquelas canções incríveis. Eu quero que vocês divulguem bastante. Vai ser 7/7 às 6 da tarde. Eu quero ver se eu faço uma live longa. Não vou falar quantas horas, mas eu quero que sejam horas. Porque a gente vai falar de todos esses CDs infantis, DVDs e temas importantes. Divulgue. E amanhã, o Leandro Borges tem uma live às 5 da tarde no YouTube dele, meu querido amigo. E sigam o Dr. José Fernandes no Instagram dele. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, porque eu tenho aprendido com esse grande homem de Deus. Obrigada. Eu quero fazer uma foto com você. Ver se você está aqui. Dá um sorriso bonito que eu vou te mandar depois. Tá bom? 1, 2, 3 e... Mais 1, 2, 3 e... Ok. Gente, José Fernandes, você quer que eu cante uma música para você? Quantos minutos nós temos? 3 minutos? Qual é a música que você gosta? A música que eu mais amo, sua. José Fernandes, hein? Insta, doutor José Fernandes. José Fernandes Doutor Vilas.
José Fernandes Vilas. Ok? Isso. Ficam aí. Ô, Mel, a música que eu mais amo sua é Mulher de Samaria. A Mulher Samaritana, que é do Edvaldo Novaes. Se Pela você lembra... essa da Galileia. Se tu soubesses... Amo essa música de paixão. Se você não lembrar, não tem importância, não. Não, eu vou relembrar. Como é que é, sabe? Ela não sabe mais do que eu. É muita música, né? Eu estava pensando que era outra. Como é que é o coro? Se tu soubesse, pediria da água especial, saciaria sua sede espiritual. Se tu soubesses. Vamos orar para terminar? Senhor, nós queremos te agradecer. O Senhor é aquele que tem a água da vida. O Senhor é aquele que nos dá o ar, o fôlego de vida. O Senhor tem guardado as famílias até aqui. Muito obrigada, Senhor, por esta live, pelo Dr. José Fernandes, por sua família. Obrigada, Senhor, pela minha família e todas as famílias que estão nos assistindo agora. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá paz que excede todo o entendimento. Quando a gente tem esperança, quando a gente descansa no Senhor, a gente entende que o Senhor está no controle, que o Senhor é bom, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode descansar e confiar. Senhor, agora queremos pedir que o Senhor abençoe todos que estão conosco, todas as pessoas que vão assistir essa live. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é lindo, o Senhor tem guardado, protegido até aqui. O Senhor, e nós sabemos que tudo isso vai passar. Nós vamos vencer a depressão, a ansiedade, a síndrome burnout, tudo mais que vier, porque o Senhor está conosco, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Um beijo muito grande. Obrigada, José Fernandes. Obrigado. Que está com a gente. E a gente se encontra na live do dia 7/7, às 6 da tarde, com todas as crianças, hein? Bem legal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.